Boa tarde, turma, tudo bem? Graças a Deus, terça-feira, mais um dia de aula e vamos lá. Hoje nós faremos matemática e geografia, tá? Em matemática, nós faremos a correção das páginas 93, 97 e 98 e da atividade extra. E também teremos como atividade as páginas 98, 99 e uma atividade extra, tá? Geografia eu já falo. Em matemática, nós estamos vendo a unidade de medida de comprimento. E nós vimos que essa unidade, existe uma unidade padrão, que é o metro, representado pela letra M. Nós falamos que existe unidades de medida menores que o metro, que é o centímetro. E que também existe uma unidade de medida menor que o centímetro, que é o milímetro. Então, o metro ele é representado pela letra M, o centímetro é representado pela letra cm e o milímetro é representado pelo mm, tá? São os símbolos dessa medida. Nós vimos que 6 centímetros corresponde a 1 metro. Então, se eu tiver 100 centímetros, eu tenho 1 metro. Abaixo de 100 centímetros, o 99, 98, 97... Então, eu não tenho metro, eu falo que eu tenho centímetros. E nós vimos que o centímetro, que é cada espaço desse, ele corresponde a 10 milímetros. Então, 1 centímetro, ele é dividido em 10 partes. Então, são 10 milímetros. E cada espaço desse, ou na trena, ou na régua, ou no metro, corresponde a 1 centímetro. Então, na minha régua, por exemplo, eu tenho 30 espaços, então eu tenho 30 centímetros. E cada espacinho desse, eu tenho os milímetros. Então, entre esse espaço a esse espaço é 1 milímetro. Esse espaço a esse espaço é outro milímetro. Então, 10 milímetros formam 1 centímetro. 6 centímetros forma 1 metro, tá bom? Então, começando pela atividade extra, que era essa aqui, ó, vocês tinham que completar. Então, olha ali, a costureira usa o quê? A fita métrica, né? Então, para tirar as medidas do comprimento, para tirar da largura, da altura, então a costureira vai usar a fita métrica. Daí, perguntou aqui, o aluno usa a régua. Então, para poder tirar as medidas na escola, o aluno utiliza a régua. O vendedor de tecido, eu não tenho aqui, mas ele usa 1 metro que é de madeira. E o pedreiro usa a trena e o metro articulado para medir o metro. Então, quando o pedreiro vai construir uma casa ou fazer uma reforma, ele vai poder utilizar tanto a trena quanto esse metro articulado, tá certo? Então, vamos agora para a nossa correção do livro. Então, vocês tinham na página 90, primeiro vocês tinham na página 93 que utilizar a calculadora. Nós fizemos primeiro, aqui ó, essa atividade aqui. Nós fizemos juntos na lousa essa aqui, né? Vamos fazer essa agora. Então, vocês tinham ali 7.035 e tinha que dar 7.005. O que vocês tinham que fazer? Vocês tinham que tirar ou aumentar? Vocês tinham que tirar, então vocês tinham que colocar o sinal de menos. Menos quanto? 7.035, para chegar no 7.005, eu tenho que voltar quanto? Eu tenho que voltar 30, tirar 30. Depois, vocês tinham que ter o resultado 7.055. Se eu tenho 7.005, eu tenho que chegar até o 7.055, eu tenho que aumentar. Então, o sinal de mais quanto? Mais 50. Então, recapitulando, menos 30, depois mais 50. E na última calculadora, vocês tinham 8.450 e tinha que ter o resultado de 8.850. Então, vocês tinham que aumentar, né? Sinal de mais quanto? Mais 400. Então, ó, recapitulando aqui, ó, 8.450. Então, na unidade de milhar não mudou nada. Na centena, que é 4, aqui é 8. Então, começa a mudar a partir da centena. A centena eu não aumento de 100 em 100. Então, eu acrescentei quanto? Eu acrescentei 400. E depois, 8.850, vocês tinham que voltar para 850. Se eu tenho que voltar, eu tenho que tirar. Vocês tiraram quanto? Tiraram 8.000. Então, ficou mais 400 e depois menos 8.000. Na página 96, vocês teriam que medir, né? Esse aqui eu preciso que vocês me mandem foto para eu corrigir.
Quem ainda não mandou, por favor, envie a foto. Na página 97, vocês teriam que fazer um X, né, estimativa. Então, a altura de uma casa, ela é mais que 1 metro. Se eu pegar aqui e medir a altura de uma casa, é muito mais que 1 metro. Letra B, comprimento de um bebê recém-nascido, é menos de 1 metro, não chega a 100 centímetros. Para dar 1 metro, eu preciso de 100 centímetros, então é menos que 1 metro. Letra C, largura de uma cadeira, é o quê? Menos de 1 metro. Porque para dar 1 metro eu preciso que dê 100 centímetros. A largura não é esse tamanho, né? Uma largura de uma cadeira. Então, é menos. E a altura de um poste é mais que 1 metro. Número 3. Quantos centímetros tem essa régua? Então, vocês tinham que me informar um centímetro dessa régua. Ela tem quanto? Ela tem 15 centímetros, ó. Porque aqui, ó, a régua tá no 0 até o 15. Quantos espaços eu tenho? Eu tenho 15 centímetros. Depois, seu livro é maior ou menor que essa régua? Então, se eu pegar lá, lembrando que quando eu utilizo a régua, eu tenho que sempre iniciar no número 0. Então, eu pego aqui e coloco no meu número 0. E vou até o final, o meu livro tem o quê? 20 centímetros. Então, ele é o quê? Ele é maior. E a letra C, quantos centímetros tem o lápis da imagem? Então, se começou do número 0 e foi até o número 9... e cada espaço desse é 1 centímetro, então tem quantos centímetros? Tem 9 centímetros, porque começou do 0, tá? Tem 9 centímetros. Número 4. Número 4 eu fiz aqui na lousa, ó. Quantos espaços de 1 centímetro tem cada linha? Então, cada linha tem quantos espaços aqui, ó? Então, eu vou contar. Vou começar pela linha vermelha. Aqui está representado pela minha cor de rosa. Então, tem um espaço, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem 12 espaços. E a verde? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ó, lembrando que começou aqui no número 3. Também tem 12 espaços. E letra B. Quantos centímetros tem cada linha? Então, se cada linha tem 12 espaços, a gente não falou que cada espaço ali não é 1 centímetro? Então, vai ter quantos? Vai ter 12 centímetros. Então, eu não posso esquecer de colocar 12 cm, que é os centímetros. Na próxima página, página 98, trace uma linha de 7 centímetros, começando do número 2. Então, eu tinha que começar do número 2, pegar o número 0 da minha régua e localizar o 7 na minha régua. Então, quando eu fiz isso, ele parou no número 9. Então, esse aqui é o traçado de 7 centímetros, começando do 2 e parando no 9. Vamos ver se tem 7 centímetros, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 centímetros. A letra C, trace uma linha de 10 centímetros, começando no número 5. Então, você tinha que partir do 5, achar o 0 na sua régua e localizar na sua régua o número 10. Então, quando eu fiz isso, ela parou onde? Lá no 15. Então, vamos ver se tem 10 centímetros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, tem que ficar com 10 centímetros. E no número 7, traço uma linha de 4 centímetros, começando no número 3. Então, eu começo no 3, localizo o 0 aqui e acho o número 4 aqui. Então, eu fiz isso. Então, parou no 7, ó. 1, 2, 3, 4. Tá certo? O número 8, vocês tinham que fazer uma estimativa de quantos centímetros media o lápis. Depois, com a régua, vocês tinham que medir esse lápis. Lembrando que eu começo pelo número 0 e eu ia até o final ali da ponta do lápis. Então, quantos centímetros deu? Deu 11 centímetros. E na escova de dente, eu começando do 0 e indo até o final, daria 14 centímetros, tá certo? Então, vamos para nossas atividades. Nas nossas atividades, nós faremos página 99 e eu esqueci de falar, é livro de atividade 96, tá? Então, página 99, livro de atividade 96 e atividade extra.
Começando pela atividade extra. Quando vocês pegaram a atividade extra da semana passada, veio junto essa aqui. Então, vamos fazer essa agora. Peguem aí, por gentileza. Olha ali. Observe as réguas. Em uma estão indicados os centímetros e na outra os milímetros. Então, na primeira régua, eu tenho os centímetros. É uma régua reduzida, tá? E embaixo eu tenho os milímetros. O que ele fez? Vamos usar essa mesma régua aqui, ó. Então, aqui ele colocou os centímetros. Embaixo, ele colocou milímetros. Ele colocou que os milímetros aqui seria 10, aqui seria 20, aqui seria 30, aqui seria 40. Por quê? Cada espaço de 1 centímetro não é dividido em 10 partes? Então, embaixo tá aqui, ó. Aqui equivale a 10, aqui equivale a 20, aqui equivale a 30, aqui equivale a 40. Então, foi isso que ele fez, tá? Então, um está em centímetro e outro está em milímetro. Então, aqui, a pergunta, quantos milímetros corresponde a 10 centímetros? Se fosse 3 centímetros, por exemplo, eu perguntasse, 3 centímetros corresponde a quantos milímetros? Eu iria contar aqui, ó, 10, aqui é 20, aqui é 30. E aí está perguntando, quantos milímetros corresponde a 10 centímetros? Então, quando é 10 centímetros, são quantos milímetros, tá? Número 2. As medidas do desenho estão reduzidas. Qual é o comprimento indicado pela régua em centímetros e em milímetros? Aqui ele quer os dois. Vou apagar aqui para a gente dar um exemplo. Então, olha aqui. Aqui é a minha régua, que vai até, tem 9 centímetros. Então, ó, 1 centímetro esse espaço, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros, 6 centímetros, 7 centímetros, 8 centímetros, 9 centímetros. Então, tem 9 centímetros. Vamos supor que esse primeiro aqui, ó, é a largura de uma borracha, tá? Então, aqui tem 2 centímetros. Então, a borracha, ela teria 2 centímetros. Aqui, ó, porque tá saindo do 0 e tá parando aqui no 2, ó. Então, ela tem 2 centímetros. E ela quer saber agora em milímetros. Nós não falamos que cada parte de centímetro é dividida em 10 partes? Então, aqui eu tenho 10 e aqui eu tenho 10. Quanto que é 10 mais 10? Não é 20? Então, eu tenho 20 milímetros. Então, ó, 2 centímetros, 20 milímetros. Vamos supor que esse 4 aqui, ó, seja o meu lápis. Meu lápis está bem pequenininho. Então, seja a medida do meu lápis. Então, está começando do 0? Então, aqui, ó, parou no 4? Está começando do 0. Então, tem 4 centímetros. Agora, eu quero saber em milímetros. Cada parte dele não é 10? Então, aqui não é 10 milímetros, aqui é 10 milímetros, aqui é 10 milímetros, aqui é 10 milímetros. Então, eu tenho quantas vezes o 10? Eu tenho 4 vezes 10. Eu tenho 10, mais 10, mais 10, mais 10. Quanto que é 10 mais 10, mais 10, mais 10? Não é 40? Então, eu tenho 40 milímetros. Tá? Então, é isso que vocês vão fazer aí com essas medidas. Do alfinete, do lápis, da borracha e do pincel. É para fazer tanto em centímetro quanto em milímetro. O símbolo do centímetro, cm. O símbolo do milímetro, mm. Tá? Não coloquem um m só, porque se colocar um m vira metro. Então, prestem atenção. E no último, além da régua, há outros instrumentos usados para medir comprimentos. Pesquise para descobrir instrumentos que são esses. Nós acabamos de fazer uma atividade em que vocês viram outros instrumentos que também servem para medir, tá? Daí vocês escrevam aí. Página 99, número 9. Conte os espaços que há em 1 centímetro e responda às questões. Quantos espaços há em 1 centímetro? Então, 1 centímetro, que é esse espaço aqui, ó. Aqui dentro, tem quantos espaços? E depois, letra B. Quantos milímetros há em 1 centímetro? Número 10. Registre em centímetros e em milímetros o comprimento de cada objeto. É a mesma coisa que nós fizemos na atividade extra. Vocês vão colocar em centímetros e vou colocar em milímetros. A mesma coisa aqui. Qual é esse, tá? Vocês vão fazer isso tanto com a borracha quanto com o apontador. E 11. Escreva a medida indicada em cada uma das trenas. Então, a trena parou aí num número. Que número que ela parou? Esse em vermelho, tá certo? Vocês vão colocar agora em... Vamos ver se é centímetro, se é milímetro. Então, aqui, ó. Parou aqui, ó.
É o quê? É centímetro ou é milímetro? Tá bom? Agora vocês peguem, por favor, o livro de atividades na página 96, tá? Então, ali, número 1. Marque X na unidade de medida mais adequada para medir em cada objeto o comprimento indicado. Então, para eu medir um armário, qual que é o mais indicado? Eu medir por centímetro ou eu medir por metro? A altura. Então, eu estou falando da altura. Eu vou medir em centímetro ou em metro. Lembrando que até 100 eu falo centímetro. Acima de 100, lembra que a cada 100 centímetros é 1 metro? Por exemplo, se eu tivesse ali 200 centímetros, eu poderia falar que eu tenho o quê? 2 metros, porque não é 100 mais 100? Então, para eu medir a altura, eu meço em metros ou eu meço em centímetros, tá? Para eu medir a altura de um copo, eu vou medir em metros ou eu vou em centímetros. E aqui, o lápis, a altura do lápis. Observa uma setinha aí, ó. O meu lápis é isso aqui, ó. Tá? Eu vou medir em milímetro ou em centímetro. Tá certo? Observe atentamente aí. Número 2. Escreva a medida de cada objeto. Então, vocês vão ver a medida parece um alfinete, né? E uma caneta aí. Primeiro a caneta, depois o alfinete. Tá certo? Então, encerramos por aqui as nossas atividades de matemática, tá bom? Vamos para a geografia? Então, em geografia, nós vamos fazer da página 65 à página 69, tá? Lembra um pouquinho que em geografia nós estávamos falando do espaço rural e do espaço urbano. Nós estamos falando das atividades desempenhadas nesses dois espaços, né? Vocês já pararam para pensar o alimento de vocês, que vocês consomem, da onde que vem? A gente não costuma muito parar para pensar, né? Então, tudo que nós consumimos, o arroz, o feijão, a carne, eles vêm tudo do espaço rural. Porém, lá no espaço rural, vocês também já pararam para pensar? Nós falamos que lá eles utilizam maquinários, né? Existe também os carros de transportes. E onde que é feito os maquinários, os carros que transportam os alimentos para cá? Não é feito na cidade? Então é sobre isso que nós vamos falar, da interdependência entre esses dois espaços. Tanto o espaço rural precisa do espaço urbano, quanto do espaço urbano precisa do espaço rural, tá certo? Então vamos pegar lá na página 65, acompanhe atentamente a leitura. A interdependência das atividades dos espaços rural e urbano. No Brasil, o aumento do número de habitantes das cidades foi causado principalmente pelo processo de mecanização das áreas rurais, que substituiu o trabalho manual, ao mesmo tempo que as indústrias ofereciam vagas de emprego nas cidades, estimulando a saída de muitos trabalhadores do espaço rural para o espaço urbano. Nós falamos que algumas atividades utilizam bastante maquinários e isso foi crescendo cada vez mais. Mas eles utilizam as máquinas, menos trabalho braçal eles vão precisar. Então, o que acontece? As pessoas acabam ficando sem emprego. Então, eles deixam o espaço rural e acabam vindo para a cidade à procura de emprego, tá certo? Continuando a leitura. A indústria necessita de matérias-primas que geralmente vêm da área rural. O que é matéria-prima? É aquilo de origem. Por exemplo, para se fazer um chocolate, eu vou precisar do cacau. O cacau é a matéria-prima que utiliza para poder fazer o chocolate, tá? Por outro lado, a área rural precisa de máquinas e demais equipamentos produzidos nas áreas urbanas. Portanto, o espaço urbano depende do espaço rural e vice-versa. O algodão produzido no campo dá origem a novos produtos. Veja como acontece esse processo. Então, ali o primeiro é uma plantação e colheita do algodão. Então, aqui no caso parece que foi em uma fazenda, né? Você lembra que nas fazendas é o cultivo de um produto, né? Que utiliza muito mais maquinário. Então, ali foi feito o plantio e estão colhendo. A partir desse momento, o que acontece? Ele é transportado e ele é transformado, o algodão, em fios. Olha ali o rolo.
Então, aquele algodão que foi tirado lá do espaço rural, ele foi enviado para o espaço urbano e ali ele vai ser transformado. Ali já foi feito fios, olha. Depois, essa transformação dos fios, ela é feita em tecido. Então, já passou por duas transformações. Então, o algodão deixou de ser algodão, agora virou fio. E esse fio está deixando de virar fio e vai virar tecido. E por último, olha o que acontece. Essa transformação do tecido em roupas vão para o comércio, para o consumidor, né? Para a gente ir lá consumir, comprar. Próxima página. Os minérios de ferro extraídos do espaço rural. Lembra qual que é essa profissão quando extraem minérios? É o extrativismo, né? Então, ó, eles foram extraídos no espaço rural, são importantes matérias-primas para as indústrias localizadas no espaço urbano. Então, eles estão presentes desde a fabricação de um avião até um alfinete. Ali, o alumínio, ele foi transformado em 3 produtos. Ó, o ferro com ele se faz trator, trem, parafusos. Depois a prata, olha quantos anéis, utensílios de cozinha. Então, através do extrativismo, ele vem para a cidade e na cidade ele é transformado em vários objetos que vão ser vendidos depois. Existem indústrias localizadas na área rural que geralmente trabalham com o beneficiamento de alimentos, ou seja, na transformação de novos produtos a partir da matéria-prima. Então, olha aí, essa aí é uma laranja, ela está sendo lavada para produzir suco, tá bom? Na página 67, nós vamos fazer então as nossas atividades. Número 1. As imagens mostram o processo de industrialização do leite. Escreva o que acontece em cada etapa desse processo. Quando a gente vai tomar um leite, a gente não para para pensar como foi feito o processo, né? Mas onde que começou isso? Então, é aqui que nós vamos mostrar como que começou o processo até chegar na nossa casa para que a gente consuma esse leite. Então, primeiro o que está acontecendo ali? Primeiro tem um homem que está retirando o leite da vaca, né? Onde que é feito isso aqui? É feito lá no espaço rural, não é? Então, o primeiro passo é esse. Lá no espaço rural é o quê? Foi retirado o leite. Depois, o que acontece? O que seu hominho está fazendo? Ele está o quê? Transportando até onde? Até o caminhão, não é? Depois, o que acontece? Esse caminhão, ele vai levar esse alimento que foi retirado da vaca no espaço rural e ele vai levar até a fábrica. Esse leite vai ser o quê? Embalado, né? Ele vai ser transformado em um alimento industrializado, que a gente fala. E por último, ele vai ser o quê? Comercializado. Então, ele começou lá no espaço rural, onde ele foi tirado da vaca, depois ele foi o quê? Enviado até o caminhão, ele foi transportado, foi entregue na indústria, aconteceu o processo de industrialização, de cuidado do leite, de embalagem, para depois ser vendido, tá bom? Então, vocês expliquem para mim com as suas palavras o que está acontecendo aí em cada processo, tá? Página 68. O número 2 nós não vamos fazer, tá? 3. Então, nós vamos falar agora de rótulo, tá? Todo alimento que a gente consome, eles possuem rótulo, eles possuem várias informações. Possui data de validade, possui quando que ele foi feito, até quanto que vale, onde ele foi produzido, onde que é a fábrica dele, quais são os componentes que pertencem a esse produto, né? Então, são várias informações que nós temos no rótulo. Esse rótulo aí é de um queijo, tá? Então, primeiro, produto. Diz respeito a quê? Olha, eu acabei de falar, hein? Depois, vocês vão localizar a cidade e o estado onde ele é produzido. Então, esse queijo ele foi produzido em algum lugar. Qual que é a cidade e o estado? Depois, a data de fabricação. Que dia que ele foi feito? Que dia que ele foi produzido? Data de vencimento. Até que dia que eu posso consumir com segurança que não vai fazer mal para mim? E por último, o peso. Então, os alimentos também vêm ali a pesagem, quantos gramas ele tem. Então, vocês vão localizar também, tá? E por último, que outras informações existem no rótulo que você acha importante para o consumidor? Nesse rótulo específico, existe uma outra informação. Que outra informação que é importante aí? Tentem identificar para mim, por favor, tá? Página 69. Número 4.
Numere a matéria-prima que é usada para a fabricação de cada produto industrializado. Então, eu tenho a matéria-prima, aquela que foi retirada lá do campo, e ela vai dar origem a outros alimentos, a outros produtos, de repente. Não necessariamente alimentos, mas a outros produtos. Então, no produto industrializado, aquele que já está pronto para ser consumido, eu tenho chocolate, eu tenho pão, eu tenho a geleia, eu tenho iogurte, eu tenho a farinha de tapioca e eu tenho uma camiseta. Do outro lado, eu tenho a matéria-prima, aquela que foi retirada lá no campo para poder fazer esses produtos que foram para a indústria. Então, eu tenho o leite, o algodão, a mandioca, o morango, o trigo e o cacau. Então, número 1, chocolate. Qual dessas matérias-primas que eu preciso para eu fazer um chocolate? O pão. Qual dessas matérias-primas que eu preciso para se transformar num pão? A geleia, a mesma coisa. Foi utilizado uma dessas matérias-primas para que eu fizesse a geleia, tá bom? Então, vocês vão enumerar de acordo com a primeira coluna, tá certo? Então, ficamos por aqui. Muito obrigada pela aula de hoje. Um beijo no coração e até amanhã. Fique com Deus, viu? Tchau!